Olá, sejam todos bem-vindos. A gente está por aqui hoje e, bem, no primeiro episódio a gente estava falando a respeito de como os adultos aprendem, né? Para destacar aí coisas importantes, tanto para você como um estudante, como também para os professores, né? Para aprimorar essa experiência de aprendizado aí quando você é um adulto. E hoje, conversando com Rafael Alaite, ninguém mais, ninguém menos, né? Ele falou que estava fazendo uma disciplina nova e que ele estava refletindo a respeito dos desafios de ser um estudante numa matéria em que ele, a princípio, não tem habilidades, todas elas bem claras. E aí a gente falou assim, vamos fazer uma pauta, vamos fazer um podcast disso, que isso vai casar bem com a coisa de da gente incentivar as pessoas a estudar. Então, quero que todos deem boas-vindas a Rafael. Rafael, muito bom dia. Boa Bom tarde, boa noite, dia, qualquer horário bom dia, estrelar. boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Segunda e quarta agora. São dias diferentes, né? Tô Não, invadindo o podcast aqui. você tá muito podcaster. Ai, ai. Ô, Rafa, conta um pouco pra gente, então, como é que é esse negócio, essa disciplina que você está fazendo, de onde vieram essas reflexões que você gostaria de dividir hoje com a gente? Tá. Bom, vocês sabem que eu gosto de uma palavra bastante, né? A ideia do lifelong learning é uma palavra que eu falo com uma certa frequência. E na verdade é a ideia de adquirir novas habilidades ao longo da vida, né? Uhum, E aí, assim, desde sempre, da especialização, ao longo do mestrado, do doutorado, eu sempre fui me interessando por fazer disciplinas que, por algum motivo, eu achava que iam ser úteis. Não por mera curiosidade, não que isso não seja válido, mas que eu achava que iam ser úteis, mas que eram totalmente fora da caixa. Eu já comentei com a Ana algumas vezes que ao longo do meu mestrado eu fiz todas as disciplinas possíveis sobre o comportamento, né, inclusive animal. Eu fiz disciplina de etologia, para quem não sabe, né, é a observação do comportamento ambiente natural feito por biólogos. Eu fiz disciplinas da psicologia de comportamento, a parte de sim. neurociência. Então, assim, isso de alguma forma tinha algum sentido para mim, dado que eu estudava comportamento. E aí eu sempre me deparei com isso, né? De fazer disciplina que as pessoas falam assim, meu Deus do céu, por que você está estudando isso, né? E eu acho que isso acabou trazendo ao longo do tempo algumas reflexões, e mais recentemente que eu estou me aprofundando mais na parte de estatística e de ciência de dados, né? Aprendendo a modelar isso mais profundamente. Então, fugiu da minha zona de conforto bastante, assim, né? Indo para uma área de exatas pesado, eu comecei a ter algumas reflexões aí que eu dividi com a Ana. Então, basicamente essa foi a história, né? Ao dar um passo a mais na estatística e ciência de dados, eu tive algumas reflexões. E é interessante, né, Rafa, porque você está fazendo isso no âmbito da sua formação acadêmica, mestrado, doutorado, e eu gosto muito de lembrar, a gente tem um pesquisador brasileiro, lógico, eu não vou lembrar o nome dele agora, depois vou ter que escrever aqui, deixar o nome da pessoa, mas ele sempre fala a respeito de como que você faz uma pesquisa de inovação, como que você faz uma boa discussão na sua pesquisa, né? E ele sempre fala muito a respeito da coisa da gente transitar entre diferentes áreas de conhecimento. Então, é uma sugestão que ele sempre faz a respeito, que a gente seja capaz de olhar o problema de vários pontos de vista. E aí, se a gente pensar no ambiente clínico, não é diferente, né? Saber muito a respeito de uma técnica é lógico, é interessante, mas ao longo da vida, para solucionar problemas de pacientes, de gestão de empresa, de convívio, é interessante que a gente tenha conhecimentos de áreas diferentes. Essa é uma coisa que, no, com o acumulado do conhecimento, hoje a gente tem tanta coisa de fisioterapia para aprender, que às vezes fica difícil a gente abrir portas para conhecimentos diferentes. E eu acho que você faz isso muito bem, com muita naturalidade, e vê significado, principalmente para sua pesquisa, né? Mas eu vejo isso muito como um valor de vida mesmo, né? Obrigado. É, Eu eu tive uma acho. experiência paralela de empreender, né? Também já no passado, além da parte de pesquisa e como clínico também ir para empreendedorismo, e é muito disso, né? Eu acho que
a gente entende, a gente ainda tem na nossa cabeça de fisioterapeuta uma ideia tecnicista de que a gente tem que o estudo, né, do físio e a cultura do Brasil é essa, inclusive, de você ficar fazendo todo ano mais técnicas para você ter mais ferramentas. Isso é válido. Mas a gente tem que também olhar e entender que, por exemplo, poxa, será que eu não poderia também, por exemplo, estudar como funciona o algoritmo do Google? Porque boa parte das clínicas boas mostram que 30% das pessoas que procuram os clínicos vem pelo SEO do Google. Então, será que não vale a pena eu estudar isso e entender como eu posso lidar com isso? Será que eu não posso aprender mais sobre empreendedorismo, marketing, gestão pessoal, gestão de carreira, finanças, enfim, transitar entre Exato. as áreas, como a Ana falou, né? Eu acho que isso não é só para pesquisa, isso é para... Gerenciamento de equipes, né? Exato, exato, né? Eu acho que, assim, hoje em dia, a gente teve um caminho, isso é uma filosofia minha, tá? A gente teve, por muito tempo, a ideia da universidade surgiu como uma coisa ampla, então a ideia era que você fosse generalista, e a gente foi tendo essa especificialização, essa É especificidade, isso, né? é isso. Essa especificidade da É formação e uma do super conhecimento, né? especialização em todas as Isso. áreas, né? Né? Não adianta mais você ser um físio, você tem que ser um físio de uma área que, dentro dessa área, você ainda atende um tipo de paciente. E é o que eu vejo hoje é uma tendência de voltar para uma coisa generalista. A engenharia, por exemplo, que é uma profissão super específica, criou um novo curso que chama Engenharia das Complexidades, que é uma classe da engenharia que, na verdade, as coisas ficaram tão específicas que eles precisaram criar uma nova especialidade que junta tudo. É um engenheiro generalista que consegue falar com o engenheiro civil para ele conversar com o engenheiro elétrico, para ele poder conversar com o mecatrônico. Porque está E é, todo mundo tão no seu quadrado, né, que não consegue é. ver o todo. E é engraçado que, como tudo que é diferente, né? Tem gente a favor e gente contra nas engenharias nesse sentido. Sim. E eu queria também considerar uma coisa, Rafa, que eu acho importante nesse momento da gente falar, né? Eu fiz uma enquete no feed do meu Instagram esses dias perguntando o que as pessoas preferem, né? Se são cursos de curta duração muito práticos, né? Com coisas que você sai do curso na segunda-feira, faz na clínica, ou se elas preferiam, por exemplo, cursos que fossem um pouco mais teóricos, de mais longa duração, em que as discussões de caso acontecessem dentro do contexto do desenvolvimento das habilidades, inclusive teóricas desse curso, e as pessoas preferem cursos práticos e de curta duração, ou seja, essa ênfase na técnica, né? Sim. Que não tem nenhum problema, é válido, acho que faz parte, mas eu também fico muito preocupada com a questão do futuro da profissão, porque tudo que é muito técnico, muito repetitivo, muito sistematizado, tende aí a ser dominado por tecnologia, né? A gente não sabe como exatamente, mas esses dias eu estava vendo um negócio na TV, eu achei muito louco. Um sheik árabe, o guarda-costas dele é um robô. Black Mirror, isso aí, né? Não, não, é um robô grande, forte, com uma capacidade de reação e de percepção de padrões, né, ao redor do Sheik enormes. E esse cara estava numa feira andando com esse robô atrás dele e todo mundo assim absurdado, né, com aquela coisa. Mas veja, uma profissão em que, bem, quem é da minha geração que assistiu o Guarda-Costas, né, com Kevin Costner, vai lembrar dele tacando na frente da bala, não sei o que. Isso acabou, gente. Isso acabou, né? Então, coisas que a gente imaginava que seriam como eram para sempre, têm o risco de mudar. E essas coisas muito técnicas podem mesmo ser substituídas uma hora ou outra por tecnologia. Então, ter aí e eu vou usar uma palavra que as pessoas nem sempre gostam, porque imaginam que é uma coisa muito fora do alcance, né? Que é um pouco de erudição, né? Erudição significa você ter conhecimentos correlatos, profundos em alguns temas, mas bastante generalistas, né? Dizem Uhum. conhecer bastante coisa. E eu acho que, em alguma medida, a gente tem que investir nisso, investir em coisas que não são só diretamente, por exemplo, fisioterapia para quem é fisioterapeuta, educação física para quem é Perfeito. educador físico, nutrição para quem é nutricionista. Então, eu imagino, Rafa, que o que você vai dividir hoje com a gente vai ajudar muita gente a se motivar e a encontrar aí estratégias para melhorar. E a gente queria começar da questão, né, de como descobrir o que você quer estudar,
extra ou correlato àquilo que você está fazendo, né, Rafa? E parece que a sua ideia está na questão daquilo que a gente pode ser curioso a respeito. É isso mesmo? Eu venho percebendo, de novo, tá, gente? Isso aqui é totalmente como eu faço sentido disso, né? E discutindo, inclusive, com outras pessoas que eu sei que tem uma pegada muito parecida comigo, como o Caio, que vocês conheceram no último podcast, que a gente é bem parecido em algumas coisas, mas eu percebo assim, as pessoas que querem aprender novas coisas ao longo da vida e as que conseguem usar isso de uma forma funcional, né, porque, enfim, né, nem sempre aprender em excesso ou ser motivado em excesso é bom. São aquelas que desenvolvem uma razão, e o que eu digo razão quer dizer assim, uma relação entre curiosidade e o que ela precisa. Porque as pessoas que estão muito acomodadas, né, e já sabem fazer algo e estão confortáveis com isso, são aquelas que acabam ficando paradas no lugar, né? E elas acabam não conseguindo, inclusive com o tempo, não querendo sair. Fica até aversivo você querer. Nossa, mas eu sei tão bem isso aqui, putz, ir para lá até incomoda. Isso Precisa até, mesmo? e tem até a ver com, às vezes, com o perfil da pessoa, mas assim, é um pouco do mindset, né? Você está confortável com fazer aquilo que você já faz, e sabe fazer bem, e aí você acaba ficando ali. E aí você tem as pessoas que são inquietas em excesso, né? Que são aquelas que são curiosas, que têm todo um perfil de querer aprender coisas novas, mas acabam por ser só inquietas, meio que ficando sem rumo. Aprendem muito, Superficiais, não isso. concluindo, né? Se empolgam com tudo, mas na verdade não acabam conseguindo ter o tempo necessário de treino ou a rotina de continuar naquilo por um tempo suficiente para aquilo de fato ajudá-la a adquirir uma habilidade nova. Então, eu acho que esse é o ponto de partida, essa razão adequada entre ser inquieto e curioso, mas ao mesmo tempo conseguir priorizar essa curiosidade para que você estude aquilo que vai te ajudar a adquirir uma habilidade nova para aquele momento. Eu acredito muito, né, Rafael, principalmente para quem já está formado, na questão do on demand, né? Bom, Do tipo, perfeito. estou na clínica e agora eu preciso saber determinada coisa para resolver esse problema do meu negócio. Ou estou na clínica, chega um paciente, que é o que mais perguntam para gente, né? Você sabe disso. Ninguém nunca pergunta assim um protocolo de pós-operatório de manguito sem nada diferente. Só, É professora, verdade. tem aqui um protocolo de pós-operatório de manguito, mas o paciente é hiperativo. Eu tenho um protocolo pós-operatório de manguito, mas o paciente é, sei lá, surdo-mudo, sabe? Assim, me perguntam coisas que eu falo assim, gente do céu, né? E é isso, eu acho que uma das grandes vantagens de você desenvolver habilidades de estudar por conta própria e motivado por demanda, por necessidade, é que na primeira vez é meio desconfortável, meio difícil, mas depois você vai se entendendo, né? Vai Sim. descobrindo onde é que tem as informações, o que você gosta de estudar, o seu jeito de estudar mais fácil. Eu, por exemplo, sou a rainha do tutorial do YouTube. Eu sou a pessoa que entra no Google e escreve como pararararararará. Sempre, sempre. E aí isso tem muito a ver também, né, Rafael, com a nossa capacidade de lidar com problemas, um desenvolvimento pessoal de solução de pequenos problemas do dia a dia nosso profissional. E se a gente pensar em graduação, né, fazendo essa relação e aí chamando a responsabilidade dos professores, os professores também deveriam estar motivando os nossos estudantes a tentarem soluções diferentes, né? Então, há um tempo atrás, a gente estava fazendo na cinesiologia seminários de biomecânica dos tecidos. E sempre foi assim, eu entregava um texto e os meninos apresentavam. Fazia um PowerPoint, ia lá, meia dúzia passava nervoso, suava pizzas e apresentava o raio do seminário. E aí eu sempre já dei uma instrução que é a escolha da sua turma o que fala melhor, porque se além de tudo, né, você tem um apresentador ruim, quem está na plateia não vai conseguir aproveitar o seminário. Sim. Mas mesmo assim, às vezes, para dividir o nervoso, então eles dividiam por igual e sempre tinha alguém que não se saía tão bem. Para 2019, que foi o último ano normal de nossas vidas, eu pedi para eles gravarem um vídeo, né? Então, eles estavam estudando biomecânica de tecido, mas não era mais seminário. O seminário era um vídeo que podia ter
todos os formatos possíveis e imagináveis. E um dos meninos, um dos grupos, né, fez o seminário, tinha coisas gravadas, assim como uma aula, mas no final eles fizeram uma paródia de música, né, de lubrificação de cartilagem, super legal. Então, você vê, eles foram encontrar a solução para aquele trabalho, inclusive na música, numa coisa mais artística, que eu acho super bacana, eu acho interessantíssimo, né? Essa resolução de problemas com ideias diferentes. Não, e tem hoje em dia, né? A gente que está no mercado também vê que no mundo corporativo a inovação é uma coisa muito em alta. E basicamente, você pode definir, a gente acha que inovação é sempre uma coisa tecnológica e disruptiva, mas na verdade, inovação é uma coisa do tipo assim, todo santo dia tem uma portinha lá do teu consultório que range. E todo mundo acha um jeito de lidar com aquilo do jeito que está e continua lidando. Ninguém vai lá e só para e fala assim, temos um problema aqui, será que a gente não pode fazer diferente? Essa habilidade parece uma coisa tão boba, mas a gente se conforma com os problemas de uma forma muito fácil. E aí você vê que há anos, às vezes você vai se pegar anos pensando assim, por que eu lido com isso? Por que eu faço dessa forma? Tipo, a gente só se acostumou a fazer diferente porque era mais fácil no primeiro momento, mas a longo prazo, né, é o princípio da gambiarra, assim, funciona no começo, mas a longo prazo é frágil, né? A longo prazo você, putz, fica preso naquilo também. Então, eu acho que tem muito disso, Ana, né? Solucionar problemas é uma habilidade treinável, né? Exato. Então, assim, o ponto de partida para que a gente comece a procurar conhecimentos que estão fora aí do métier do profissional de saúde é ter uma curiosidade pessoal, né? Ser uma coisa aí on demand, ou seja, uma coisa que você está precisando. A gente já comentou disso no primeiro pod, né? Os adultos se direcionam para aprender coisas que têm necessidades práticas, reais do dia a dia, né? E a questão de desenvolver habilidades para a solução de problemas, que você pode achar que você não precisa dessa habilidade, mas a vida é um grande problema que a gente vive resolvendo pequenas partes deles, né? Então, ser curioso, ter necessidade, solucionar problemas, né? Fazer as coisas de forma diferente, que nem o Rafa comentou, que nem eu comentei, e também ter um inconformismo, né? Uma coisa assim de ter um desejo de fazer diferente, ter um desejo que não é um desejo de ser inovador, mas é um desejo de parar e pensar assim, será que não dá para fazer Melhorar. isso melhor, né? É, Menos tempo, menos. Porque normalmente, né, Rafa, o que acontece é que a gente só pensa em modificar os processos quando a gente tem uma situação crítica. E é sempre muito mais difícil, né? sim, sim. Muito mais difícil mesmo. Essa inquietação de achar que você, meio que você sempre, putz, nunca tá bom, né? Pode estar Eu sou ótimo, mas você assim. sempre pensa assim, nossa, mas será que eu posso melhorar isso aqui? Será que eu não posso fazer aquilo lá? É uma inquietação mesmo, né? Eu acho que É, esse espírito, ele é um mindset que ele vem antes das barreiras que a gente vai conversar agora, para adquirir uma exato. nova habilidade. Porque agora, né, a gente quer conversar um pouco a respeito disso, porque todo mundo fala, bem, eu até queria, mas tem coisas que impedem a gente, e a gente quer conversar delas hoje, para ver se a gente consegue junto, né, Rafa, pensar em soluções, mas também para mexer com o imaginário de vocês e vocês identificarem essas barreiras, porque toda vez que a gente encontra o problema, o nosso cérebro também já começa a buscar a solução, né, Rafa? Exato, exatamente. O Rafael listou, né, da experiência dele com essa disciplina aí, como é que chama mesmo a sua disciplina, Rafa? Não, aqui eu comecei a ter esse Ah, raciocínio. não vamos falar É, porque vai identificar o professor. exatamente, boa, boa, boa. Deixa ele passar primeiro, depois a gente conta para vocês. Perfeito. Mas é uma matéria de exatas, né? De exatas. Exatas estatística. E aí o Rafa começou a listar, então, aquilo que ele imaginou que podia ser barreira. E a primeira barreira que ele disse, eu já achei o máximo, porque falou disso, eu já fico toda empolgada, né? Ele falou assim, Ana, a primeira barreira para a gente desenvolver uma nova habilidade é o senso de autoeficácia, né? O quanto eu me sinto capaz de lidar com aquele novo conhecimento, com aquele novo corpo de habilidades que eu não tinha. E aí, como é que é isso, Rafa? Explica para nós, assim, do seu ponto de vista.
Eu percebi uma coisa, assim, quando eu comecei a me adentrar mais nessa parte estatística, que foi o seguinte, né? Quando você começa a estudar uma coisa muito fora da sua zona de conforto, a primeira coisa que bate em todo mundo é uma pergunta simples que é: será que isso é para mim? Será que eu tenho capacidade para Eu aprender dou isso, né? conta? Será que eu dou conta? Isso é autoeficácia. Isso é autoeficácia, né? E aí o que eu percebi, assim, bom, como seres humanos, a gente tem uma capacidade inerente de aprendizado, né? E as pessoas podem falar que alguns têm mais facilidade do que outros, e aí tem um livro que eu estou lendo agora que é sensacional, que chama Outlier, ou Fora de Série. Recomendação de livro. Recomendação de livro. Outlier. Outlier. A gente pode deixar o link na descrição. O que Vou eles deixar. falam, né? Ele fala assim, eu fui ler esse livro achando que ia ver uma coisa, e ele falou outra coisa genial e totalmente diferente, assim, que é o seguinte: as pessoas acham que a pessoa que você olha e que se destaca numa profissão, ela deve ser especial. Mas, na verdade, o que a gente não consegue enxergar, e quando a pessoa conta a história dela, a gente automaticamente cria um storytelling que justifica ela ter sido vitoriosa. Mas a gente não consegue enxergar que, muitas vezes, são as oportunidades que foram criadas naquele contexto que permitiram que uma pessoa com uma capacidade mínima ou um outlier chegasse lá e se tornasse um outlier, né? Ele descreve um estudo com 250 mil pessoas que tinham um QI de 200 nos Estados Unidos, que foi conduzido logo depois da depressão dos anos 30. E o que 200 é ele alto. é o mais alto possível, assim, é o teto Uhum. do teste de QI, né? E ele acompanha essas pessoas por, acho que 30 ou 40 anos, um pesquisador que eu não lembro o nome agora. E aí o que ele mostrou é que ter um QI alto não prediz sucesso. Na verdade, o que ele identificou é que, bom, muitas coisas podem predizer sucesso, né? E algumas coisas são previsíveis a ponto de você conseguir, olhando para o ramo que a pessoa é bem sucedida, entender quais são as características que fazem ela chegar lá. E muitas vezes não tem a ver com ela ser excepcional. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando eu entrei nas primeiras disciplinas de estatística, bateu em mim, assim como eu vi que bateu em vários outros colegas, o senso de, tipo, será que isso é para mim? Será que eu consigo? E eu tenho uma estratégia que eu sempre usei na USP para lidar com isso, que era assim, eu me enganava até passar o prazo de cancelamento da disciplina. Eu ficava me enrolando. Não, eu focava em Ah, outras vai dar coisas. certo, vou É. conseguir. Eva. O que pode Aí, acontecer de pior? Eu fechar com 5. exato, eu ia meio que reinterpretando a situação até que acabava o prazo de cancelamento. E o que acontecia, né? Então, assim, Aí, pense que com as primeiras vezes que eu me expus a isso, em termos de exatas, poxa, eu estava lá com pessoas que tinham a mesma motivação que eu. Se eles estavam lá, é porque eles tinham a mesma motivação, porque essa disciplina não é obrigatória. As primeiras que eu fiz foram no IME, na matemática e estatística aqui. E o que eu percebi foi assim, esse primeiro senso de eu me enganar e decidir, não, quer saber? O pior que pode acontecer é eu demorar mais para aprender, eu tenho que me esforçar mais, mas eu tenho capacidade, a única coisa que difere é tempo. Se eu me esforçar, eu vou aprender. A gente não nasce com propensão para uma coisa ou outra. A gente pode nascer com uma certa propensão, mas isso não determina se eu vou ser bom naquilo ou não. Então, eu me enganava por um tempo e eu percebi que os outros colegas que batiam o desespero e falavam assim, não, isso não é para mim, e se afastavam, ou passavam a disciplina toda, mas assim, sempre se duvidando, no final acabavam não aprendendo. Então, esse primeira batida de mindset, né, do tipo, não, eu consigo, é só eu me esforçar, é só eu me dar tempo que eu vou conseguir, fazer com que pessoas com a mesma capacidade na base acabassem chegando em pontos diferentes. Não porque elas eram diferentes, mas é porque eu acreditei que aquilo era para mim também, enquanto outros não exato. e se afastaram. É. Então, isso eu acho que é a primeira barreira quando você aprende alguma coisa nova, que a gente, eu quero aprender ciência de dados. Aí você olha o cara que programa aquilo. Eu quero ser um pesquisador. Aí você olha para Ana Maria. Eu quero ser jogador de futebol profissional. Aí você olha para o cara que Ah, está lá no Neymar. Neymar. É entender que esse cara, ele pode ter habilidade, mas ele demorou tempo para chegar lá. Né? E você se anula quando você acha que você não é capaz. Exato. Então, assim, a percepção é, de maestria, né, de você ter sucesso nas tentativas, ela é muito importante. E eu sinto muito isso, principalmente para nós da área de saúde, né? A gente vai para cursos de saúde com aquela mentalidade de, eu tenho uma inclinação para a área de biológicas, eu gosto de cuidar de pessoas. Normalmente eu não gosto de matemática, né? Exato. É. Ou não gosto de história, não lembro fatos, vocês acabaram de ver. Eu e o Rafael, inclusive, a gente é super conhecido já entre os nossos colegas como as pessoas que têm
frases que não lembram o nome do autor, autores que não sabem o nome da pessoa, né? Então, e tudo bem, a gente lida com isso, mas muita gente vai para a área de saúde e fala assim, não, eu estou indo para a área de saúde para me livrar disso. E eu, que sou professora de cinese biomecânica, eu pego muito isso nos alunos, né? Os alunos vêm com aquela coisa de, nossa, biomecânica, alavanca, inércia, né? Parou com esse negócio, não quero brincar disso, eu não vim para a faculdade para fazer isso. E essas coisas explicam um monte de outras coisas para nós, né? Por exemplo, o tempo que uma senhora idosa leva para sair da cadeira e o deslocamento do centro de massa dela determina a chance dela de queda, né? Então, a inversão do momento de deslocamento anterior para a pessoa ficar de pé, para cranial, a projeção do centro de massa, isso tudo tem a ver com o risco dela de desequilíbrio e queda. Então, tem tudo a ver com aquilo que a gente faz. E quando a gente se coloca numa situação de, eu não sou bom de matemática, eu não sou bom de física, isso afasta a gente da possibilidade de tentar o senso de competência, né? Eu não me sinto competente para isso, e aí, por não se sentir, a gente já começa com barreiras que são, inclusive, neurofisiológicas. Então, diz que uma das coisas mais interessantes para você começar com essa coisa de autoeficácia, para coisas de conhecimento, é você se imaginar completando a tarefa. Ao se imaginar completando a tarefa, o próprio cérebro começa a buscar formas de resolver. Parece muito viagem, né, Rafa? Mas essa coisa da competência e da autoeficácia são importantes. Então, toda vez que você for começar, dê pistas enganosas para o seu cérebro, para ele se sentir mais confiante. E também pense já na tarefa completa, como que você se sente, a realização que é aquilo, e você vai começar a resolver com mais facilidade. É lógico, de novo, no ambiente de estudo, os professores têm como facilitar isso, né? Aqui, Rafa, a gente tem um técnico de nível superior, a orientação para ele é físico-médico, a formação dele. E a orientação é alunos de mestrado, tutoria para processamento de dados. Alunos de doutorado, consultoria, né? Então, o cara tem que chegar lá com alguma coisa feita e ele vai corrigindo e ajudando a identificar os problemas no doutorado. E no mestrado, não. No mestrado é mais próximo, ajuda mais, escreve umas linhas de algoritmo, né? Passa um algoritmo fechado lá do tipo, isso aqui faz média, isso aqui faz mediano, coisas assim. Mas o doutorando, ele é chamado a se aprofundar na tentativa. Então, a gente consegue fazer isso, eu estou dando exemplos de pesquisa, mas a gente consegue fazer isso em sala de aula, a depender do nível de expertise que a gente está querendo desenvolver. Se é graduação, se é pós-lato, se é estrito, a gente vai aprimorando esse desenvolvimento das tentativas para os alunos irem desenvolvendo as suas autoeficácias com base nas experiências próprias, né? Claro. Muito bom, muito bom. Essa seria a primeira barreira, senso de autoeficácia. A segunda, você listou aqui, é mindset de aprendizado. A gente tocou um pouco nesse assunto logo no começo, mas o que mais você acha que a gente pode falar a respeito de ter um mindset de aprendizado? Eu vejo isso assim, eu acho que realmente rola essa primeira barreira, o que faz as pessoas ou desistirem daquilo, ou elas ficarem ali na sala de aula se expondo aquilo, mas sempre com a dúvida na cabeça do tipo, eu não sou capaz. E isso já é a primeira barreira. A pessoa pode, inclusive, não aprender porque ela está só com essa primeira barreira presente. Mas a segunda, eu vejo que envolve o motivo pelo qual você aprende. Né? O nosso cérebro, ele evoluiu de uma forma muito específica e a gente transforma memórias de curto prazo em memórias de longo prazo com base em algumas coisas, né? Ou por alguns motivos. Ao longo da história, porque aquilo tinha um motivo, ou porque aquilo era associado com uma emoção que então valia a pena ser registrado. E aí, a ideia do mindset é a seguinte, já puxando um pouco do podcast que a gente fez com o Zé sobre valores, né?
hoje a psicologia vem mostrando isso, né? Quando a gente se comporta por objetivos, ou se comportar por um objetivo do tipo assim, eu quero ter esse título aqui, eu quero ser mestre, eu quero ser especialista, eu quero chegar lá, eu quero saber fazer, isso ajuda, é uma meta. O grande problema é que quando você se comporta por um objetivo, você se invalida no processo inteiro até chegar lá. Né? Porque se eu quero viajar, enquanto eu não estou viajando, tá ruim. Minha vida não tá boa. Só tá boa quando eu viajo. E quando você chega lá, você chegou. Você não tem outro lugar para ir. É um ponto no espaço. O objetivo é um alvo que você chega. E aí, o valor é uma coisa diferente, né? O valor é uma coisa intangível. É assim, eu quero ajudar pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Isso, assim, se eu estou me comportando por isso, desde que se eu estou pensando em soluções, se eu estou tentando desenhar um plano de ação, se eu estou fazendo isso, eu estou me comportando pelo meu valor. Isso é igualmente satisfatório. Né? Só de eu estar já tentando produzir alguma mudança. Então, o que eu chamo de mindset de aprendizagem? É a ideia do porquê você está fazendo isso. Né? Por exemplo, eu tento sempre reinterpretar o porquê eu faço, do tipo assim, eu estou lá na estatística e aparece lá aquele alfabeto grego inteiro lá, que teta é igual a Ô, e Rafa, com... me dá um aperto no coração a hora que começa a aparecer aquele sinal de somatória, sabe? Nossa, Nossa, é somatória de n i igual a 1, aí aparece um monte de alfabeto grego, aí você olha para aquilo e fala assim, meu Deus do céu, você já quer sair fora. tô Eu penso assim, correndo. eu sempre tento reinterpretar. Falo assim, ó, isso não é legal, é aversivo, eu não sei fazer, mas está tudo bem, porque se eu conseguir fazer, eu vou poder fazer aquilo, né? Eu tento jogar para o valor, eu tento colocar que o aprendizado é um meio para algo que é valoroso para mim. E aí eu percebo que isso faz você conseguir se manter motivado a aprender, que parece, dentro do que a gente tem de pesquisa de consolidação de memória, o motivo parece ser uma coisa que ajuda você a consolidar. Inclusive, né, tem alguns hacks de estudo que envolvem isso. Quando você está só tentando decorar, tua memória fica no curto prazo, mas se você começar a conseguir colocar isso dentro de um motivo, ou aprender por, né, anedotas, histórias, tem alguns hacks que fazem a gente gravar as coisas melhor, mas o motivo é um deles, né, porque a gente evoluiu para aprender coisas que nos ajudam ou são significativas. Né? Aquilo que não é significativo você não grava na memória. Sabe o que eu acho também do mindset de aprendizado, Rafa? E, de novo, isso tem muito a ver com os professores, né? A gente tem toda uma história de aprender por passar ou falhar, Uhum. né? A gente estuda para a prova, e aí a prova a gente tem que passar, ou você falhou. Você passou, você falhou. E aí a vida fica diferente do que ela é de verdade, né? Porque na verdade das coisas, a gente aprende acertando e errando, acertando e errando. E quando erra, a gente olha aquilo e fala assim: nossa, mas então pera, que eu preciso fazer isso aqui diferente. Então eu vou lá e Uhum. faço diferente e tal. Então, o nosso mindset de aprendizado é um mindset de programação para estudar próximo da situação de prova, e a prova é uma prova de sim ou não. Ela é dicotômica. Passei ou falhei. E aí, a gente perde o melhor do mindset do aprendizado do long life learning ou dessa autonomia que é tentei, não fui tão bem sucedido, me falta ainda esse ou aquele elemento, então eu vou empreender uma segunda tentativa o mais rápido possível para aproveitar aquele conhecimento. E eu percebo muito isso quando eu tento costurar, né? Eu não fiz curso de corte e costura. Então, às vezes eu vou fazer um ponto, assim, eu erro um pouco a tensão da linha, ou eu erro o tamanho do ponto, ou eu erro a direção, porque eu não sou muito coordenada, né? Então, ao invés de ser uma linha reta, sai torto. Aí eu paro, desmancho e volto a costurar, né? E nesse momento, por exemplo, que eu sei que eu não sou tão habilidosa, eu não estou costurando cetim, seda, porque é um tecido que escorrega. Se ele furar no desmanchar, ele não fica tão bonito na segunda tentativa de costura. Então, eu também começo por uma coisa que é mais compatível com a minha habilidade, né? E esse mindset de entender o aprendizado como algo que você tem que ter a chance de falhar para aprimorar, não é desenvolvido na maior parte das universidades, dos cursos de graduação. Porque é, por exemplo, aquela lista de exercício.
que muitas vezes o professor te deu, mas ele nunca voltou para ver com você se você acertou ou errou. Então, você também não sabe se você está indo bem naquele negócio, né? Então, na universidade, a gente tem empreendido vários esforços para que a gente desenvolva nos nossos alunos esse senso de que errar é legal, tá tudo bem, faz parte do processo, não fechar com 10 tá tudo bem também, né? E você vai ter aí, não é um ano, uma disciplina, a disciplina acaba agora, né? Que essa é outra coisa do mindset de aprendizado também. As pessoas acham o seguinte, não tem prova, não tem por que estudar, vou estudar pra quê? Né? Ou que o negócio Não tem começo, meio e precisa. fim, né? Ou que Formei, acabou bem. É. Fiz a especialização, passei na prova, entreguei o TCC, acabou também. Então, assim, a gente precisa desenvolver essa habilidade de aprender com os nossos erros e de ver valor em refazer o que ficou errado. Esse é um mindset interessantíssimo de ser desenvolvido para quem quer ter a habilidade de estudar e continuar estudando. Exato. Eu penso, Ana, também que as pessoas, eu vou dizer assim, mais que me chamaram a atenção como exemplos de pessoas que aprendem ao longo da vida, são aquelas que encaram os problemas como desafios e não como problemas, né? O problema, assim, a pessoa fica animada com a possibilidade de você levar um problema para ela. Você viu ontem no webinário que a gente estava o webinário do professor Felipe Reis com o amigo de vocês, o O Caio, Caio. né? O Caio chamou para ele a obrigação de desenvolver a planilha que o Felipe queria, porque ele se sente feliz de fazer isso, né? Não é Inclusive, lindo isso? eu penso no Caio, porque o Caio, para mim, esse exemplo, porque o Caio, assim, às vezes eu tô lá estudando um negócio e aí eu chego para ele e falo assim, Caio do céu, como é que a gente programa isso aqui? Ele fala assim, eu não sei, Mano que do animal, céu. vamos sentar junto e vamos fazer. Eu falo, tá bom, vamos. Assim, esse é o mindset que a gente está falando, né? Não é encarar como falha sucesso, aquela pessoa é sucesso, eu sou falha. É encarar que a cada pedra é uma oportunidade de que, caramba, que legal, ó, agora isso aqui não funciona, eu vou tentar achar uma forma diferente, né? Uma coisa quase aversiva para a gente pensar, mas as pessoas mais incríveis que conseguem aprender assim, eu vejo que tem esse ímpeto, né? É automático quase isso. Elas veem um problema, elas falam assim, nossa, que interessante, uau. É tudo meio nego doido, né? Mas também são pessoas que abrem portas, que abrem caminhos, que fazem coisas diferentes. Né? E acho que esse exemplo do Caio, com essa planilha do Pesquisador, é um exemplo excelente. Quem não assistiu, gente, esse webinário vai ficar aberto, disponível lá para nós no Fiz em Ortopedia, tá? Então, depois a gente deixa também o link aqui embaixo. Bem, vamos para a nossa terceira barreira. A gente falou, então, da questão da autoeficácia, do mindset. E agora, Rafa, você lista a terceira barreira como o hábito do estudo. As pessoas não têm hábito de estudar, né? Um pouco com aquilo que eu falei. Não tem prova para estudar por quê, né? Conta mais aí para nós. Eu encaro o hábito, na verdade, enfim, o hábito hoje, apesar de ter vários livros sensacionalistas, ele é um fenômeno do comportamento, né? A gente sabe que o nosso cérebro, se você fizer alguma coisa por um tempo suficiente, de fato, isso vira um hábito, né? E o hábito não requer mais aquele esforço todo cognitivo e comportamental, porque quando você vai mudar algo que você está habituado, é aversivo para a gente, para o nosso cérebro, né? Você quer, eu não faço exercício, eu vou começar. Esse começo, ele é maçante, isso é o ponto 2, né? Isso tem a ver com o mindset, a motivação. O ato de querer começar é o que faz você começar a poder criar um hábito. Mas as pessoas, igual com recurso financeiro, acreditam que, bom, se você quiser guardar dinheiro, guarda o que sobrou no fim do mês. Isso não é economia financeira, né? Economia financeira, ou financiamento pessoal, né? Você ter uma saúde financeira envolve você separar antes de se planejar e viver com o resto. É igual estudo, né? Não adianta você esperar, a gente já falou isso em vários episódios, sobrar um tempo para estudar. Se você quiser ter esse hábito, você tem que ter um tempo para estudar e se planejar o resto da tua vida depois com o tempo que sobrar. Então, esse hábito, eu vejo que as pessoas têm dificuldade porque elas estão muito motivadas. Então, a pessoa, ela passou a primeira barreira, ela achou que era capaz, ela está empolgada, ela está com um mindset positivo, só que ela está tentando encaixar esse curso online que ela comprou agora, por exemplo, nas brechas. Eu vou começar aqui entre um paciente e outro, e ela está estudando, aí chega alguém com um relatório com algum problema, um paciente liga, e aí se você Ou tem uma live. Tem uma live,
Se você não tem esse hábito de um momento seu para sentar uma rotina para fazer isso, você não consegue automatizar. E o que a gente sabe é que essa motivação não dura para sempre. Essa motivação que você tem da barreira 2, você não consegue se enganar para sempre. Então, se você não criar um hábito, ou não tiver um hábito criado e encaixar isso dentro desse hábito, ela morre ali. O aprendizado da nova habilidade. E a gente sabe, esse livro de novo, Outlier, fala, em várias habilidades ou pessoas excepcionais de várias áreas, você precisa de um tempo mínimo de prática. Aí tem lá as 10 mil horas, enfim, isso é meio mito, 21 né? dias, 61 dias, cada um tem um, né? Cada um tem um. Mas o ponto é que você precisa de um tempo de prática, né? A pessoa, ela não... O Bill Gates, ele teve um tempo extremamente grande de prática com programação até surgir a oportunidade onde ele deslanchou. Beethoven é a mesma coisa. Então, assim, você precisa praticar o estudo e aquela habilidade, se preparar para aquilo. E não dá para manter isso com vontade só. A vontade, ela tem um Tem que estar limite, na né? agenda. Tem que estar na agenda, tem que ser automático, tem que ser fácil, né? É aquela coisa, qual que é a melhor medida para você não comer um doce, por exemplo, à noite, ou não fazer um comportamento ruim? Deixa difícil. Se você não tiver em casa, essa é a principal medida comportamental. Se eu não tiver em casa um cigarro, por exemplo, eu não fumo, mas se eu fumasse e eu não tivesse em casa um cigarro à noite, quando eu estou cansado, eu penso assim, eu vou sair de casa agora, vou até sei lá que lugar, comprar um Comprar maço e um trem que nem voltar. me faz bem, né? Ah, não, então é melhor não. Você dificulta a Sabe, tomada de Rafa, o que que eu comportamento. lembro? De novo, né? A gente tem um público feminino que vai se divertir nesse momento. Eu lembro daquele filme da Shopaholic, que ela congela o cartão de crédito. Por quê? Porque se ela quisesse usar o cartão, até que ela conseguisse descongelar a pedra de gelo, ela tinha refletido a respeito daquilo Exato, e exato. refreava o ímpeto dela de gastar dinheiro. E aí a ideia é que a gente consiga refrear o nosso ímpeto de gastar tempo com coisas que não são produtivas também, né, Rafa? Que botar na Isso. agenda significa tirar alguma coisa. Então, para ter tempo de É. estudo, você precisa se organizar. Uma coisa que eu acho super bacana, que é dica aí de pessoal de produtividade, inclusive, por exemplo, se tem um livro que você está lendo que faz sentido para você, para as coisas que você quer resolver de problema nesse momento e tudo mais, você ter ele sempre na bolsa, seja o PDF dele no celular para o intervalo, seja o livro físico com você, porque se você tiver 10 minutos na fila do banco ou em qualquer lugar, você cata, e 10 minutos é melhor do que nada que você estava fazendo antes, né? Exato. É deixar fácil, né? Eu acho que tanto refrear o ruim, mas deixar fácil o que você quer. Do tipo assim, eu quero fazer exercício. Se eu tiver que chegar em casa depois do trabalho, me trocar e sair, é difícil. Se eu tiver com uma mala sempre no carro, já é muito mais fácil. Então, o deixar fácil, assim, se ajuda a se ajudar, né? Eu acho que a gente hoje conhece mais sobre o comportamento humano e sobre como tentar diminuir comportamentos ruins e ajudar comportamentos bons. E o principal é isso, assim, por mais que você esteja motivado, que você esteja com esse mindset bom, se você não conseguir ter um hábito, ele pode morrer e você não vai aprender aquilo. Eu acho que essa é a terceira barreira. É. E ainda falando a respeito da terceira barreira, rapidamente, só para reforçar, né? Começa com metas pequenas, né? Boa. Comprei um curso, tenho 10 minutos enquanto eu estou tomando café para sair para o trabalho. Tenho 10 minutos no carro enquanto estou me deslocando de um lugar para o outro. Tenho meia horinha de metrô. Mete no ouvido, baixa no celular, vai estudando. Começa com metas pequenas, né? Porque essas metas pequenas realizadas com sucesso vão aumentar o seu senso de autoeficácia. E A gente aí você vai reforçar, né? realimentando esse circuito. E a constância, né, Rafa? Por isso que a gente fala da Perfeito. agenda. Eu gosto muito de ouvir o Christian Barbosa, que é um especialista de produtividade, e ele diz que ele chega a marcar reuniões com ele mesmo. Então, ele sabe que se ele marca aquela reunião com ele mesmo, aquele tempo está garantido para ele fazer o que ele quer e gosta, e aí ninguém pode marcar mais, aquele tempo fica bloqueado. E às vezes esse tempo bloqueado precisa, como eu disse, ser 10, 15 minutos para você começar a desenvolver o hábito de voltar a estudar, né? Perfeito. E é isso que você falou, né? Eu acho que também é momento de vida, né? Vou dar um exemplo meu.
tinha uma época do doutorado que eu queria muito ler, voltar a ler. Eu não estava conseguindo voltar a ler coisas fora do doutorado, né? Livros, eu sempre gostei de ler. E aí eu assinei um plano da Audible, que é o audiobook da Amazon, e eu ia de ônibus para a Faculdade de Saúde Pública e voltava, e era isso. Eu lia 1 hora por dia ali, todo dia. Não, e Né? outra coisa, né? A gente está no momento perfeito, assim, em que as coisas estão no celular, na palma da mão, Não literalmente, fáceis, né? né? É. Exato. Eu estava vendo agora, o pessoal está gravando cursos em podcast, do tipo, você não precisa nem estar prestando atenção, olhando a tela do celular, você pode só estar escutando. Eu estou achando isso muito legal. Muito tá acessível, né? Eu acho que assim, o que eu quis dizer é isso para as pessoas também não se culparem, do tipo assim, é o que a Ana falou da meta. Tem que ser plausível. Naquele momento da vida, às vezes, pô, eu não posso me dar o luxo de ficar 1 hora aqui. Mas, bom, vamos começar com menos. Né? Se você tiver o hábito, e isso for todo dia, isso é muito poderoso, né? Para mim, por exemplo, é story. Eu adoro story falado, gravado, som e áudio, porque eu escuto lavando louça. É legal. Meu minutinho, tem um minutinho de lavar louça, eu vou escutando as coisas que eu gosto ali. E aí, quando as pessoas começam a escrever, responder escrito, eu fico brava. Fica a dica, viu? Fica a Fica a dica. dica, fica a dica. Quarta barreira. Senão a gente não acaba esse podcast e eu já começo estreando com o Lucas pegando no meu pé por causa do tempo do podcast. Vamos A lá. quarta barreira é ter capacidade de transformar ideias, né, conhecimentos em ações reais. Porque uma parte muito importante do aprendizado, né, é conseguir colocar em prática, né, Rafa? E aí, como é que são as suas reflexões? Eu acho que isso começa na ciência, né? A gente sabe que uma coisa é a gente saber que algo funciona, outra coisa é a gente implementar a solução. Inclusive, existe uma ciência de implementação, também tem um episódio no YouTube muito bom do Caio do Espanhol com relação a isso. Mas eu vejo isso assim, a gente muitas vezes quer aprender toda essa perspectiva que a gente falou, a ideia de lifelong learning, de aprender por demanda ou problem solve learning, né? Por um problema, uma dor que eu tenho naquele momento. E aí você passou por todas as barreiras e você aprendeu. Mas o conhecimento sozinho, ele não gera ação no mundo, né? Ele não muda a realidade das pessoas e do teu microcosmos ali. E aí é preciso pensar nisso, né? Eu acho que a gente precisa achar formas, ou você precisa trabalhar a ideia de como trazer essa solução para o mundo. Eu acho que o mundo está cheio de pessoas com ótimas ideias, mas são poucas as que têm ação, as que conseguem ir lá e colocar aquilo em prática. E nesse processo, a gente tem que entender que muitas vezes o ótimo é inimigo do bom, né? A gente quer tanto colocar alguma coisa perfeita para frente que a gente nunca coloca, porque nunca chega nesse ponto, a gente perde o tempo, perde a motivação. Então, se você conseguiu passar por todas essas barreiras e começou a implementar e tem uma habilidade nova, porque você viu o valor naquilo, é a hora de começar a tentar fazer aquilo do jeito que der, né? Começar a tentar colocar do jeito que der e ir se moldando aos feedbacks que você vai receber depois, né? A Ana, por exemplo, eu acho que tem uma história muito legal com ela entrando nas mídias sociais. Não sei se você quer aproveitar para contar sobre isso. Ah, não sei qual parte que eu vou contar, me conta. O começo, os papos que a gente tinha, bem quando você começou a querer produzir conteúdo, sabe? Ah, é. Não, assim, tem várias formas de você realmente testar o que você está fazendo, como você está avançando, né? E aí eu comecei a perceber o que as pessoas gostavam mais, em que formato gostava mais. Eu comecei com o caderninho, porque eu tinha vergonha de aparecer, né? Aí um belo dia apareci de pijama, aí perdi o respeito mesmo. Aí falei assim, agora com filtro, sem filtro, agora eu apareço todo dia. Depois que eu apareci de pijama, E depois liberou geral. até fantasia no carnaval, né? Aí postei de abelhinha e tudo mais. Mas assim, no começo, eu queria fazer, eu não tinha certeza de como ia ser. Eu tinha vergonha, então eu não aparecia, eu fazia o caderninho. E aí depois aquilo foi ficando mais fácil, né? E agora eu consigo, inclusive, olhar outras coisas, do tipo, isso que eu estava falando, se eu faço um carrossel com o resumo de um artigo, as pessoas não aderem tanto à publicação. Mas se, por exemplo, eu faço um slide com a conclusão do artigo, e depois faço uma pequena live, eu faço um storyzinho e tal, aí eu dou um pouco mais de elemento, aí as pessoas aderem. E aí você tem que, de novo, né? É a experiência do professor. O que você quer que o aluno aprenda? Né? Você quer o detalhe técnico de quantas pessoas foram selecionadas e tal, ou você quer que ele chegue na conclusão do estudo?
Então, eu entendi que eu, nesse momento, estou preocupada com a conclusão do estudo. Eu sempre deixo o material completo para todo mundo ir lá e aprender e ler à vontade, ter as suas próprias interpretações, valorizo, incentivo isso, mas eu tento dar uma resumida. E outra coisa que eu sempre faço, que as pessoas devem odiar, viu, Rafael? Mas eu faço mesmo. Professora, a senhora tem um artigo de não sei o que, não sei o que? Eu falei assim, eu não, mas no PubMed tem. Eu tenho certeza que tem gente que me escreve e fica puto, do tipo, pô, por que ela não me fala pelo menos a palavra-chave ou qualquer coisa assim? Porque faz parte de ser professor você deixar a pessoa encontrar um caminho, né? O Edmur sempre fala muito disso, as lacunas. Então, tudo isso que a gente está falando, se você pegar desde o começo, você vai ver que você se sentir no problema para ser resolvido te motiva a ir atrás do negócio. Se eu chego para você e te entrego o artigo, eu cortei todo o processo de aprendizado. Exato. Né? Então, com quem eu já fiz isso, se você estiver me ouvindo, me perdoa. Eu estava sendo... Foi para o seu bem, foi para o seu bem. E eu vejo até outras aplicações, né? Tipo assim, você está estudando sobre, sei lá, de novo, SEO do Google, estou aprendendo sobre o Google. Aí já, você começa a aprender, você já começa a pensar, nossa, acho que eu vou contratar alguém, porque, meu Deus, é muito... Não, calma. Aplica devagar. Né? Começa a trabalhar em cima do que você consegue fazer, e aí você vai ter feedbacks, e você vai continuar estudando mais. Putz, estou estudando melhor, como que eu posso chegar no meu público-alvo? Começa por algum lugar. Eu acho que olha todo o esforço que a gente precisa para adquirir uma habilidade nova e entender sobre um assunto, né? É literalmente morrer na praia a gente achar que vai ter alguém que vai fazer isso muito melhor, então nem vale a pena eu começar. Exato. Ou a gente ficar pensando que se eu não fizer assim, eu nem vou começar, eu nem quero tentar, né? Quando ninguém, voltando só para o lance do inquietação, né? Uhum. Se você tiver com esse mindset, você vai fazer de um jeito que você vai ficar insatisfeito mesmo. E a ideia é que você ser, vai... né? É para ser, É para ser. Mas é engraçado, né? Conforme a gente vai passando pelos tópicos, eles vão se emaranhando, né, Rafa? Porque é um contínuo. A gente está separando, vamos dizer assim, didaticamente falando. Mas, na verdade, essas coisas são um emaranhado. Você querer resolver um problema te motiva, te faz acreditar que você talvez seja capaz de ter uma solução para aquilo. Aí você desenvolve uma atitude em prol de resolver esse problema, um mindset, uma atitude. Aí você tem que criar um espaço para estudar, para aprender aquilo, e por fim você vai tentar aplicar. E aí eu vou querer voltar na coisa do mindset da questão da avaliação formativa, que é a coisa de, ao tentar aplicar, erro, paro, avalio, refaço. Né? Não, agora, não! Joga tudo, larga não tudo, é para vira as mim, costas, não sou capaz. Né? Porque na aplicação prática, como todo mundo gosta de dizer, na teoria a prática é diferente. Não é? E assim, eu acho que tem uma mensagem final aí que eu vejo, né? A Ana é uma baita professora e ela faz essas coisas meio que até, né? De novo, gente, se alguém se sentiu ofendido com ela falar para vocês no PubMed, é pro bem da gente, bravo. Não fica bravo. Mas eu fico pensando assim, lendo esse livro do Outliers, isso é muito legal esse livro mesmo. A gente se compara. Nós somos uma espécie social que evoluiu para crescer em grupos pequenos, né, e para se relacionar onde a gente conhece todo mundo. Eu acho que a realidade de hoje faz com que a gente fique se comparando sempre com gente que a gente nem conhece, então a gente não consegue nem botar à prova a crença de que aquela pessoa talvez não seja tão excepcional assim. Ela é um ser humano como qualquer outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque é comum a gente olhar para alguém que conseguiu ir fazer aquela habilidade ou aquilo que a gente quer fazer, e aí a gente já pensa assim, é porque a pessoa é diferente, é porque ela é especial, né? E ela pode ser, mas nós todos temos a capacidade de aprender qualquer coisa. Então, talvez vão ter vários gênios, pessoas que eram excepcionais e que ficaram no caminho. Ter a capacidade não quer dizer chegar lá ou chegar em algum lugar, né? É um conjunto de coisas que faz a gente chegar lá. E a gente não pode lidar com algumas que a gente não tem controle, né? Aspectos sociais, a gente não tem muito controle sobre isso na nossa realidade, a gente nasce com algumas dificuldades, algumas barreiras, a gente tem que, enfim, são fatores não modificáveis. Eu, por exemplo, queria ter nascido em algum lugar que falasse inglês, ia facilitar muito a minha vida. Nossa, ia facilitar muito a nossa vida, né?
Mas a gente tem que pensar nos modificáveis. E aí, quando você olha para alguém que sabe fazer, você pensa assim, ah, porque aquela pessoa é especial e eu nunca vou ser assim. Pronto. É o que você precisa para começar a primeira barreira e para nunca ter a chance de fazer uma coisa que você é capaz de fazer. Exato. Muito bom, muito bem lembrado, Rafa. Esses dias alguém me escreveu, falou assim, professora, fico impressionada, quantas horas tem seu dia? A senhora descansa? Eu falei assim, gente, eu descanso, eu brinco com os gatos, eu cuido das orquídeas, eu dou um trato no marido e trabalho também, de vez em quando, nas horas vagas. Né? Porque é isso, não tem nada de especial naquilo que eu faço. Talvez se tiver alguma coisa de especial, é que, para mim, em termos de aprendizado, né? Eu me sinto eficaz, eu gosto de estudar, eu vivo procurando um problema para resolver, que essa que é a verdade, né? Eu tenho hábito, eu tenho horário para estudar e tudo que eu faço eu tento passar para frente, eu tento aplicar, então acho que essas barreiras fazem muito sentido mesmo. E aí, né, Rafa, a gente podia deixar um convite para quem está ouvindo o podcast, passar no YouTube e a gente deixar lá. Vocês sabem que tem os comentários, esse vídeo, o áudio que vocês estão ouvindo tem um vídeo que fica no YouTube. Se vocês identificaram outras barreiras, passem lá, Coloquem deixem nos lá, comentários perfeito. para a gente, né? Aí vocês aproveitam para entrar, ver o nome das pessoas que a gente esqueceu e Isso, conhecer o livro que o Rafael está recomendando, que a gente vai deixar tudo na descrição nos comentários. perfeito. Rafa, queria te agradecer muito por essa baita pauta, né? Muito obrigada por dividir essa experiência que você está tendo com essa matéria que parece difícil. Quando você tiver aprovado, a gente vem aqui e conta para o pessoal quem era Vamos. esse maledeto desse professor. Pode deixar, pode deixar. Eu gosto de falar isso, né? Assim como você deve receber também, Ana, eu vejo que hoje, de novo, né? As mídias sociais, elas fazem as pessoas achar... Voltou um darwinismo social aí, né? As pessoas começam a achar que existe uma casta superior de pessoas que é diferente da gente, né? E todos somos homo sapiens, né? Vão ter habilidades únicas, específicas, e acho que isso é uma barreira. A gente olhar para alguém e falar, nossa, essa pessoa chegou lá porque ela é diferente. Pronto, você já não vai chegar. Você não vai nem começar. Né? Talvez a barreira mais pesada que tem é essa aí. Então, acho que a ideia é discutir um pouco e falar que eu acho que todo mundo tem capacidade de aprender qualquer coisa. A diferença é tempo. Né? E colocar tudo que a gente falou em prática para você chegar lá. Tá bom. Rafa, muito obrigada. Fora essa, quer deixar alguma mensagem final? Não, 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 era essa mesma eu também mensagem. é essa. Eu acho também, gente. Acho que vai complementar bem o primeiro episódio, em que a gente falou do aprendizado dos adultos. E agora, para o próximo, a gente tem aí o desafio de falar um pouco mais a respeito de como aprender de maneira mais rápida, como sistematizar esse processo em termos práticos. O que eu faço? Né? Então, aguardo o próximo episódio. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Obrigada, Rafa, de novo. Um beijo. Tchau, gente. Beijo para todos. Até mais.